Então, estamos aqui na nossa terceira aula, né? Terceira parte envolvendo essa revisão. Competência 3 hoje. O que a gente quer ver dentro da competência 3? Qual é o objetivo aqui para nós? Nosso objetivo na competência 3 é tentar associar algumas intervenções aqui, ver como é que funcionam intervenções, eu me colocando ali a dispor do meio ambiente. Eu quero ver alguma coisa que resulte na degradação do meio ambiente. De alguma forma, nós, seres humanos, não conseguimos conservar ou cuidar do meio ambiente, mas eu também quero avaliar a conservação ambiental. Quais são os mecanismos que eu posso criar usando as ciências para, de alguma forma, melhorar as condições do meio ambiente? Essa é a ideia. Quero avaliar isso em processo produtivo, processo social, quero ver alguns instrumentos ou ações ligados às ciências. Então, eu quero ver tudo que encaixa dentro dessa parte de degradação e conservação ambiental. Mas aí, dentro dessa parte da competência 3, a gente tem um monte de habilidades diferentes. A primeira habilidade que a gente tem é a habilidade 8. O que a habilidade 8 pede para nós? Pede para a gente identificar etapas em processo que é de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recurso natural, qualquer tipo de recurso. Aqui está valendo até recursos naturais que eu quero obter, eu quero transformar, que sejam meio abstratos, como por exemplo a energia, mas pode ser coisas bem concretas, como por exemplo o petróleo. Tá? Nessa situação que eu quero fazer essa avaliação aqui de produtos e recursos que sejam energéticos ou matérias-primas para alguma coisa, como no caso da energia e do petróleo, né? Eu tenho que considerar alguns processos químicos, biológicos, físicos, coisas ligadas, né, às ciências, à química, física e biologia. O que encaixa dentro da habilidade 8? O que vai encaixar é a questão de biocombustíveis, a parte de processo de separação de misturas, a parte de poluição, impacto ambiental, reciclagem e fluxos de energia e de matéria, tá? Em termos de conservação ali de energia em algumas etapas. Isso é o que a gente encaixa dentro desta parte. Mas nota que o ponto-chave é identificar etapas, então eu tenho que ter uma sequência para avaliar esses processos. Aí eu quero identificar qual etapa faz cada coisa. Se a gente pegar a habilidade 9, dentro da habilidade 9, eu quero compreender ali a importância de ciclo biogeoquímico. Tá? Eu quero ver isso para o fluxo da vida, para a ação lá de alguns agentes, fenômenos. Então, dentro da parte de ciclo biogeoquímico, o que entra? Entra ciclo do nitrogênio, ciclo da água, ciclo do carbono, mas também entram outros pontos que não são necessariamente os ciclos. Né? Também entra a parte de nível trófico, parte de termoquímica e respiração celular. Se a gente pega a próxima das nossas habilidades, a habilidade 10, pede para a gente avaliar algum tipo de perturbação ambiental, só que é para eu identificar nessa análise qual que é a fonte, qual que é o transporte, qual que é o destino dessas perturbações, desses poluentes que eu tenho aqui, tentando de alguma forma ver qual é o efeito que isso vai causar no ambiente. Tá? O que entra aqui é bioacumulação, é super comum aparecer isso, e a parte de biorremediação, entra um pouco de química orgânica e a gente termina com chuva ácida. Esses são os tópicos mais comuns na habilidade 10. Sequência, habilidade 11. O que a gente tem? A gente tem que reconhecer alguns benefícios ou limitações, alguns aspectos éticos ligados à biotecnologia. Biotecnologia é o tema que eu vou ter na habilidade 11. Nessa parte, eu quero ali considerar alguns processos biológicos que estão envolvidos dentro dessa biotecnologia. Tá? Entra dentro da minha habilidade 11 a parte de DNA recombinante, transgênicos, entra clonagem, entra vacina, entra terapia gênica e entra um pouco lá sobre citologia. Tópicos só ligados à biologia, em especial, dentro dessa habilidade, são os que mais se repetem aqui. Tá? E a última das nossas habilidades, que pega a competência 3, é a habilidade 12, que pede para a gente avaliar impacto ambiental decorrente ali de algum tipo de atividade humana. Tá? Então, eu quero ver a atividade social, econômica, quero considerar alguns interesses contraditórios, é bom para quem, é ruim para quem, esse impacto ambiental.
Nessa situação, tá? Acaba entrando usina de energia, e daí eu tenho muitas coisas sobre processos de produzir energia em larga escala. Entra a parte de represas, que está associado com as minhas usinas, impacto sobre a flora e fauna dessas represas, destino de algumas substâncias, entra poluição hídrica, substituição de combustíveis e entra um pouco de poluição térmica também, tá? Que estão associados com as minhas usinas. Direta ou indiretamente, essas partes acabam aparecendo dentro da habilidade 12, a última das nossas habilidades. E se a gente for pegar e tentar observar como é que é distribuída as questões que pegam a competência 3, o que, que a gente tem? Essa é a nossa distribuição. Então, olha só com atenção. Na minha habilidade 8 e na minha habilidade 10, a gente tem, em média, 2 questões por prova. Já nas habilidades 9, 11 e 12, é uma questão em cada prova. Se a gente for olhar o nível de dificuldade, nota que essas questões elas não encaixam em questões muito difíceis. Elas têm pouquíssimas questões que são difíceis. Em geral, essas questões acabam sendo de nível mais fácil. Em geral, todas elas vão acabar sendo um pouco mais fáceis. Algumas, é claro, tem alguma coisa ali que seja de nível meio médio, mas é muito mais questão fácil, extremamente fácil, do que qualquer outra coisa. Então, as questões são bem simples nessa competência e são aquelas que eu tenho que garantir para ter uma certa coerência lá e ter, no final das contas, uma nota boa, né? Segundo o que eu tenho para o TRI. Vamos dar uma olhada no que a gente tem em cada uma dessas habilidades, exemplificando lá elas. Vamos começar com química. Adri... Então vamos lá. Pessoal, em se tratando então dessa competência, falar um pouquinho sobre a questão do tratamento de esgoto, que é recorrente dentro dessa competência. Como é que funciona o tratamento de esgoto? Então, uma das primeiras etapas do tratamento são os gradis, né? Onde nessas grades a gente vai reter todo aquele tipo de lixo que é jogado junto na rede de esgoto. Então, ali vai reter sacolas plásticas, garrafas que podem estar misturadas ao esgoto, galhos, enfim, tudo que for partículas maiores que possam estar misturadas a ela. A segunda etapa desse tratamento é a caixa de areia, que nessa caixa de areia o objetivo é pegar pequenos detritos, né, que vão misturados juntos. Então, aquilo que não ficou retido na etapa anterior passa a ficar retido junto da caixa de areia, certo? Na etapa seguinte, nós temos a primeira decantação, né? Nós temos o decantador primário. Nesse, né, as partículas mais pesadas que se encontram no esgoto, elas vão decantar. Lembre que na decantação, as partículas mais densas vão para o fundo deste tanque e lá permanecem. As partículas mais leves vão passando para as etapas seguintes. Então, etapa C, nós temos o decantador primário. Na etapa D, nós temos o tanque de aeração. Nesse tanque de aeração, os micro-organismos que estão presentes no próprio esgoto, né, se multiplicam com o ar, né, e formam o que a gente chama de lodo, né? Esse lodo é essa matéria orgânica que vai sendo decomposta nesta etapa do processo. Então aí a gente tem a chamada formação do lodo, tá? Bom, esse lodo, então, que é na quarta etapa, na D, nós passamos para o decantador secundário. Então, lá ocorre novamente uma decantação, só que agora a decantação é desse lodo. Então, esse lodo vai para o fundo do tanque e a parte líquida já está, digamos que, sem impurezas. Então, a gente consegue separar, né, as partículas sólidas da fase líquida do esgoto. E aí, por último, então, vamos para a parte do descarte, né? O esgoto que daí então ele foi tratado, ele pode ser descartado, né? Então o esgoto ele está clarificado, então já não tem mais aquela coloração característica do esgoto. Ele já foi corretamente tratado e aí ele pode ser devolvido para o meio ambiente. Então ele pode ser novamente colocado em corpos d'água, por exemplo, certo? Então essas são as etapas do tratamento de esgoto. Pode seguir, Alex, por favor. Então aqui, pessoal, essa questão da habilidade 8 de 2021, ela traz o seguinte, ó, a imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estação individual para o tratamento de esgoto. O comando da questão diz em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto.
Então, aqui nós temos as etapas desse funcionamento, começando pela caixa de gordura, onde vai reter os detritos da pia e da cozinha, né? Liberando a água quase isenta de gordura. Então, nessa caixa de gordura, pessoal, vai reter tudo que for partículas de gordura, coisas que tenham relacionadas à gordura vão ficar separadas ali, a fase líquida passa adiante. Caixa de passagem recebe o que vem dos banheiros e da lavanderia, reunindo com o esgoto residencial. Aí nós temos lá, terceira etapa, tanque séptico. Aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas. Número 4, caixa de inspersão, facilita a distribuição dos efluentes. O 5, nós temos um filtro biológico, então aqui onde nós temos uma colônia de bactérias que consomem matéria orgânica. E 6, a cisterna, que é a etapa final, onde nós vamos ter, então, o sistema será tratado com cloro. Então, em qual das etapas que nós temos a formação, a decantação do iodo? Pessoal, de acordo com as 5 etapas que a gente tem aqui, né? Nós temos a decantação na terceira etapa, no tanque séptico, pois a hora que ele fala ali, o esgoto ele fica em repouso, ele fica em repouso para que possa ocorrer a formação, os micro-organismos possam formar o lodo. Pode seguir. Aí. Bom, galerinha, então vamos seguir para a nossa habilidade 9, onde a gente vai falar sobre ciclos biogeoquímicos ou processos, né, fluxos de matéria e energia. Quando a gente fala de ciclos biogeoquímicos, na habilidade 9 especificamente, a gente também tem que falar sobre os processos que alteram esses ciclos, fatores que vão alterar os ciclos naturalmente. Então, o que que o ser humano faz, por exemplo, que pode provocar uma alteração no ciclo, e principalmente aqui vamos falar do ciclo do nitrogênio, que é um pouquinho mais complexo do que os outros, né? Bom, como é que funciona a base do ciclo do nitrogênio? A gente tem, pessoal, alguns componentes que nós temos que observar. A atmosfera, as plantas, o solo e, portanto, também os micro-organismos que vivem no solo ou nas raízes das plantas, e os animais, né? Então nós temos aí alguns componentes importantes desse ciclo. Tudo começa na atmosfera, né? Com o nitrogênio atmosférico N2. Esse N2 ele não vai ser absorvido, né, diretamente pelas plantas e nem pelos animais. Então esse nitrogênio, apesar de ser o composto mais abundante da atmosfera, ele precisa, para entrar nos organismos, passar por um processamento bioquímico que quem faz é um grupo de bactérias que está presente nas raízes das plantas e de algum grupo específico de plantas, que são as leguminosas, plantas que produzem legumes, ou seja, vagens, né? Então a gente está falando de ervilha, amendoim, soja, feijão, lentilha e por aí vai. Portanto, gente, esse grupo de bactérias vai fazer um processo chamado de fixação biológica de nitrogênio. Significa, né, quimicamente falando, um processo de transformação de nitrogênio atmosférico para amônia. A gente pode também chamar esse processo de amonificação. Essa amônia, ela vai, portanto, já passar por um outro processamento bioquímico até virar nitrito, onde a gente vai ter, então, né, o NO2-. O NO2-, por sua vez, passa por um processamento bioquímico até chegar a nitrato. O nitrato, NO3-, ele já pode ser assimilado pela planta, porque esse composto químico vai entrar nas raízes da planta e a planta já consegue absorver ele. Só que boa parte desse nitrato ele é devolvido, né, para a atmosfera e não absorvido pela planta. Portanto, uma porção vai para dentro do vegetal e outra volta no processo de desnitrificação, voltando, né, a ser nitrogênio atmosférico. Então, lembrando, né, nós temos a presença aí de micro-organismos simbiontes de leguminosas, né? Então, muito importante, pessoal. Por quê? Porque um animal, por exemplo, ele vai obter esse nitrogênio da onde? Já que não é do ar. Ele vai obter o nitrogênio de uma planta, como por exemplo esse alce, né, que
se alimentando de uma leguminosa, ele vai adquirir nitrogênio. Agora, por que nitrogênio é tão importante, né? Porque o nitrogênio, ele é a base de um aminoácido, que é um composto básico de uma proteína. E um animal, diferente de um vegetal, ele não é feito de carboidratos, carbono, ele é feito de proteínas, além de água, é claro, mas o peso seco, digamos assim, né, a biomassa seca de um animal é feito de proteína. E a onça pintada, que é um carnívoro, não come outra coisa senão carne, ela vai obter essa proteína já no animal herbívoro que obteve da planta. Então, essa é a cadeia do nitrogênio, podemos dizer assim, né? E a prova vai cobrar também, né, de outras formas, como que a gente pode alterar esse ciclo. Ou para a gente também identificar, né, compreender esse ciclo biogeoquímico e nas suas etapas, digamos assim. Ok? Bom, pode passar, Alex. Vamos ver então como é que uma questão pode nos cobrar isso aí. Vamos direto para o comando ali, depois a gente volta no texto base. Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela. Bom, então a gente viu aí, né, que existe um elemento químico, que nós precisamos ver qual é. É o nitrogênio. Olha lá. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na forma de nitrogênio atmosférico, né, de N2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de nitrogênio, que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas. Lembra que simbionte é viver junto, né? Neste caso, viver dentro. Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela absorção do gás do nitrogênio pela respiração? Não. A gente já viu, então, que a gente não consegue fazer essa absorção direta. Ingestão de moléculas de carboidratos vegetais? Não, porque o carboidrato não tem nitrogênio. Incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida? Também não. A gente precisa, né, obter isso a partir da cadeia alimentar. E por isso é a nossa letra D a resposta correta. O animal, então, recebe esse nitrogênio, né, através da matéria orgânica das cadeias tróficas. Ou protocooperação com micro-organismos fixadores de nitrogênio. Gente, protocooperação é o quê? É uma relação ecológica onde eu tenho um benefício mútuo para ambos os membros da interação. Porém, esse mutualismo, portanto, né, ele não é obrigatório. E nesse caso, a gente está falando de uma relação ecológica entre planta e micro-organismo que é benéfica para os dois lados. E é claro, né? Nesse caso, a gente não está falando, né, talvez uma pessoa mais desavisada possa pensar, não, eu me lembro do professor lá falar de umas bactérias fixadoras de nitrogênio. Mas é o animal que nós estamos tratando aqui na questão, e não a planta, que essa sim tem um mutualismo com micro-organismos fixadores de nitrogênio. Certo? Então, letra D, nossa resposta, uma questão de nível fácil, né? Cristiano, vai lá. Então vamos lá. Pessoal, falando um pouquinho então também sobre a chuva ácida, que também é bem relevante dentro dessa competência, né? Não podemos esquecer o que é a chuva ácida. A chuva ácida, ela se forma quando, principalmente óxidos produzidos pela queima de combustíveis fósseis entram em contato, vão para a atmosfera e depois, em contato com a água, eles precipitam na forma de chuva com um pH abaixo de 5, né? Para ser considerado uma chuva ácida, a gente tem que ter um pH abaixo de 5. Geralmente, esses óxidos são formados pela queima de combustíveis, como gasolina, onde nós vamos ter gasolina, diesel, né, querosene, a própria queima do carvão, que vai produzir o gás carbônico, né? Então, a queima de carbono, de combustíveis que tenham carbono, vai produzir CO2, né? Ao mesmo tempo que a queima de combustíveis também envolve a para que haja combustão, a gente precisa de oxigênio. O oxigênio está no ar atmosférico. Esse oxigênio está combinado com o nitrogênio no ar atmosférico. Então, esse nitrogênio, sobre altas temperaturas, ele também sofre oxidação e formam óxidos de nitrogênio. Então, por isso que na composição da chuva ácida, nós temos ácidos como ácido carbônico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, que são todos eles oriundos da queima dos combustíveis fósseis. Então, basicamente, esta é a principal composição da chuva ácida: ácido carbônico, ácido sulfúrico, sulfídrico, nítrico, nitroso, que a gente vai encontrar como
como constituintes dessa chuva ácida, né? E aí a gente sabe que qual é o problema dessa chuva ser ácida, né? Ela pode ocasionar vários danos ao meio ambiente, tanto, né, a parte relacionada à nossa flora, como também danos, né, à parte estrutural de, por exemplo, esculturas que podem ficar danificadas com o tempo pela chuva ácida. A gente vê, por exemplo, a pintura de automóveis que vai comendo o verniz da pintura de automóveis. A gente consegue ver isso em, às vezes, automóveis de cor escura. A gente vê que eles começam a ficar esbranquiçados, né? Muitas vezes isso é porque o verniz, aquela película de verniz que é aplicada, né, ela começa a ser deteriorada pela acidez da chuva, certo? A gente vê essa mudança na coloração das folhas, né? Daqui um pouco o portão da nossa casa, do nosso prédio, começa a se deteriorar. Tudo isso pode ser o quê? Pode ser efeito dessa chuva ácida, né? Então pode ser efeito da chuva ácida. E isso aí vai gerando, então, uma série de danos ambientais, né? As plantas vão absorvendo isso, isso vai passando por lixiviação para a terra, isso vai aumentando a acidez do solo, né? Isso vai aumentando a acidez das águas, né? Então, é uma cadeia de problemas relacionados à acidez da chuva, certo? Então, chuva ácida, né, a gente não pode esquecer que ela é muito cobrada, né, da gente nas questões, certo? Pessoal, então, como é que a gente vai observar os danos da chuva ácida, por exemplo, né? O calcário, né? O calcário, né? Nós temos a questão da erosão ácida do solo, né? No caso, o calcário é um dos constituintes do mármore também. Então, a gente vai ver aquela corrosão dos monumentos. Por que que isso acontece? Porque o ácido sulfúrico, que é um dos constituintes da chuva ácida, em contato com carbonato de cálcio, que é o que compõe o calcário, que é o que compõe o mármore, né? Eles vão reagir entre si, formando sulfato de cálcio, né? E aí também formando ácido carbônico, que é uma substância muito instável. Lembre que ácido carbônico é água com gás, né? E ela vai se decompor muito facilmente, certo? E isso faz com que ocorra a efervescência. E é isso que a gente observa nos monumentos, que ele vai deteriorando, por exemplo, monumentos feitos de mármore, né? Como é muito comum, estátuas feitas de mármore, elas começam a se deteriorar. Então, no slide anterior tinha uma imagem, né, de uma estátua ali que ela estava se deteriorando, né? Essa deterioração vai ocorrendo com o passar do tempo pela ação dos ácidos, principalmente do ácido sulfúrico, em contato com o carbonato de cálcio, certo? Então, essa é uma reação bem importante que explica, por exemplo, um dos efeitos da chuva ácida, ok? Pode seguir, Alex, por favor. Então, aqui nós temos uma questão, um exemplo da habilidade 10, tá? Da segunda aplicação de 2019. O que diz o comando dessa questão? Ó? Esse processo de deterioração ocorre em função da. Então, vamos ver o que diz o texto dessa questão. O mármore, rocha metafórica composta principalmente de carbonato de cálcio, é muito utilizada como material de construção e também de produção de esculturas. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, eles sofrem ao longo do tempo um processo de desgaste, caracterizado pela perda de massa da peça. Pessoal, exatamente o que a gente viu no slide anterior, quando a gente falou ali, mostrou a reação do ácido sulfúrico com o carbonato de cálcio. Esse desgaste faz com que pareça que a estátua ela está se desmanchando. E literalmente ela está se desmanchando, porque ela vai começando a perder massa, a reação vai ocorrendo na superfície dessa estátua e vai ocorrendo a deterioração. Então, por que que acontece a deterioração? Então, nós temos ali, letra A, oxidação do mármore superior pelo oxigênio, superficial pelo oxigênio. Pessoal, não ocorre uma oxidação do mármore. O mármore não vai sofrer oxidação. Decomposição pela radiação solar. Não, o mármore ele pode ficar exposto à radiação solar, que ele não vai se decompor pela radiação. Não existe essa questão de decompor, né? Onda de choque provocada por ruídos externos. Pessoal, ondas de choque não fariam com que houvesse o desgaste da peça,
certo? A gente está falando aí de perda de massa. Então, ondas de choque de ruídos não fariam isso, certo? Abrasão por material particulado presente na atmosfera. Abrasão seria como se a gente estivesse esfregando alguma coisa. Se isso acontecesse, ok, poderia haver a perda de massa, mas o material particulado na atmosfera não tem esse poder abrasivo a ponto de fazer com que uma estátua de mármore venha a perder massa. E sim, a acidez da chuva, a letra E, que cai sobre a peça, né? E aí isso faz com que ocorra aquela reação. Começa a ocorrer a efervescência e começa a ocorrer a decomposição no caso do carbonato de cálcio, que é o principal constituinte das esculturas de mármore, certo? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a habilidade 11, que vai falar sobre biotecnologia. E quando a gente fala de biotecnologia, a gente tem uma habilidade, mas talvez uma parte de outras, né? Que vai falar sobre esse tema. Mas nós temos uma inteiramente só para isso, né? E uma biotecnologia muito importante, que cai bastante, com bastante frequência, é a tecnologia do DNA recombinante. Essa tecnologia, ela visa o quê, né, gente? Ela visa produzir transgênicos. Para nós, na nossa prova do Enem, ela é vinculada muito à produção de transgênicos. Então, eu tenho uma primeira parte aqui, que eu, né, portanto, o que eu quero ao final? A gente tem que lembrar sempre do objetivo da biotecnologia. Eu quero produzir um organismo que produza uma substância que não é naturalmente dele. Por exemplo, eu quero construir uma bactéria que tenha a produção da insulina humana. A insulina é um hormônio que regula a taxa de glicose no sangue. Ela coloca para dentro da célula a glicose sanguínea. Essa insulina ela é uma proteína, ela é um hormônio que é uma proteína. E por ser uma proteína, ela é produzida, né, no processo de síntese proteica, lá no ribossomo. Só que para o ribossomo construir isso, ele tem que ler o gene da insulina. Portanto, eu preciso colocar o gene da insulina na bactéria. Essa bactéria, ela tem um plasmídio, que é uma rodelinha de DNA, e que, né, as bactérias têm esses plasmídios contendo genes extras ali para a sua sobrevivência. Não é algo vital, mas é bom ter. Esse plasmídio eu vou retirar de uma bactéria e eu vou recombinar ele. Eu vou fazer uma reprogramação, que é a parte da recombinação gênica. Portanto, eu vou produzir o meu DNA recombinante aqui. Eu vou abrir o meu plasmídio. Como que eu abro esse plasmídio? Através de uma enzima de restrição. A enzima de restrição é uma biotecnologia que eu utilizo dentro da biotecnologia da técnica do DNA recombinante. Eu abri, portanto, o meu plasmídio e agora eu posso colocar o meu gene alvo, que é o gene da insulina, no caso, para nós, e eu vou colar, utilizando uma outra enzima, chamada DNA ligase. Essa DNA ligase, ela vai, portanto, fechar agora o plasmídio, que eu vou chamar de plasmídio recombinante. Bom, percebe que eu tenho outras, né, outras regiões aqui que são importantes do meu plasmídio. Eu tenho ali uma região verdinha e uma região vermelhinha, né? Que eu vou, né, vai ser importante, porque uma dessas regiões, ela é uma região de... Deixa eu só fechar o WhatsApp, que eu deixei aberto, tá dando barulhinhos. É uma região de resistência ao antibiótico. Ou seja, a bactéria ela fica resistente a algum antibiótico porque ela tem aquele gene no plasmídio dela. E isso vai ser importante logo mais. Na segunda parte, a gente vai, portanto, colocar o plasmídio recombinante para dentro de uma outra bactéria. Porque não me adianta nada ter um plasmídio num tubo de ensaio se ele não está dentro de um ser vivo, que é onde o gene vai ser lido e, portanto, ao final, produzido o gene da insulina. Então, eu preciso fazer a bactéria absorver aquele plasmídio recombinante. E isso acontece como? A partir de uma reprodução sexuada bacteriana, chamada de transformação bacteriana. Nada mais é do que uma bactéria absorver esse plasmídio do ambiente onde ela está. A bactéria, quando está num nível de estresse muito alto, digamos assim, ambientalmente falando, é claro, ela tende a tentar pegar alguns genes que estão ao redor, seja de bactérias que morreram, ou mesmo do ambiente onde ela está. Porque ela vai procurar, né, é uma boa estratégia de adaptação, porque ela vai obter genes que ela não tinha antes. Então,
Eu coloco os produtos ali na ligação, portanto, plasmídeos recombinantes, numa colônia bacteriana ali, né, numa cultura bacteriana, e algumas bactérias aceitam o plasmídio, né, e outras não vão aceitar o plasmídio. Então, a gente tem ali no desenho só uma que, de fato, absorveu o plasmídio recombinante. E aí eu pergunto, né, no laboratório, eu não estou vendo essas bactérias. Nem no microscópio óptico normal a gente vê essas bactérias. Então, como é que eu vou saber qual bactéria aceitou o plasmídio, que é a que me interessa, e qual bactéria que não aceitou o plasmídio? Porque essas não me interessam. Eu só quero ficar com aquelas que de fato têm o plasmídio, porque elas têm o gene da insulina. Bom, eu tenho então que fazer um teste. Eu vou fazer, né, na terceira parte, a seleção desses recombinantes. Então, ali eu escolho as bactérias aptas a produzir insulina. Bom, se eu tenho um plasmídio que tem um gene da insulina, que é o azul, e também tem um gene de resistência ao antibiótico, vamos supor que seja qualquer antibiótico aí, um que todo mundo já tomou é a amoxicilina. As bactérias elas são colocadas então numa placa com o antibiótico e algumas vão sobreviver e outras não. Ou seja, as bactérias que não têm o plasmídio, presta atenção, elas não têm o gene de resistência ao antibiótico. E, portanto, elas vão morrer quando eu aplicar o antibiótico. A bactéria com o plasmídio, então, vai formando colônias, porque ela vai sobreviver, porque tem o gene de resistência ao antibiótico. E se ela tem o gene de resistência ao antibiótico, o que ela também tem? E que é o que eu quero? Ela também tem o gene da insulina. Então, eu selecionei, através de um teste, né, os recombinantes, aqueles que de fato fizeram a recombinação. Esses micro-organismos me interessam. E aí, é só a gente partir, né, para a última parte, que é a produção da proteína mesmo. Ou seja, colocar essas bactérias, fazê-las, né, virarem mini fábricas bioquímicas, digamos assim. A gente coloca as colônias bacterianas que foram, né, que de fato absorveram o plasmídio recombinante num tubo de ensaio, num frasco, e a gente vai aumentando, né, digamos assim, o local de reação química onde está sendo produzida essa proteína. Então agora é só deixar o RNA, né, mensageiro da insulina, ser transcrito, né, e depois ele ser traduzido. Então o gene vai ser transcrito no RNA mensageiro da insulina e o RNA mensageiro da insulina ele é traduzido lá no ribossomo em uma proteína, que nesse caso, né, a nossa insulina. Depois a gente purifica isso tudo, essa nossa proteína, e está pronta para aplicar no ser humano. Então, percebe que, né, e vocês têm acesso a essa aula na nossa aula da habilidade 15, na matéria de biotecnologia, que não é uma técnica simples, né? Tem vários passos ali que a gente tem que lembrar. Mas também não é muito complicado, né? A gente só tem que realmente parar, rever esses passos e compreender o processo como um todo, que é justamente, né, o processo de produção do DNA recombinante. Então, antes eu tinha uma bactéria que não tinha o gene da insulina, e agora eu tenho uma bactéria transgênica porque ela tem um gene de uma outra espécie, o gene da insulina humana. Beleza? Podemos passar então. Olha essa questãozinha aqui falando justamente disso. Vamos lá direto no comando. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam. Então, olha só, a palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. Bom, as bactérias modificadas passaram a produzir insulina humana por quê? Porque receberam o quê? Então, eu tenho que perceber o seguinte, ó. A habilidade 11 pede para eu reconhecer os benefícios e limitações da biotecnologia como um todo. Então, eu preciso identificar em que etapa, portanto, aconteceu, né, a transferência de alguma coisa para a bactéria. O que ela recebeu? Letra A sequência de DNA codificante de insulina humana. E aí? Será que essa é a nossa resposta? Letra B. A proteína sintetizada por células humanas. Ela não recebeu a proteína, ela recebeu o gene. Portanto, ela recebeu a sequência de DNA mesmo. Ela recebeu, letra C, um RNA recombinante de insulina humana. Não, ela recebeu um gene lá no plasmídio. Letra D, o RNA mensageiro de insulina humana. Também não.
E letra E, um cromossomo da espécie humana. Muito menos. Né? Ela recebeu só uma partezinha muito pequena de um cromossomo, que é o gene codificante da insulina humana. Portanto, a nossa resposta, letra A. Percebe que eu tenho que compreender a etapa onde a nossa bactéria, né, vai receber o gene da insulina humana. Justamente na primeira etapa lá, né, na segunda etapa, que é a transformação bacteriana, onde ela recebe o plasmídio com o DNA da insulina. Beleza? Biotecnologia do DNA recombinante é bastante frequente, vale a pena dar uma revisada. Pode passar. E aí, vamos pegar agora na nossa última habilidade, na habilidade 12, um pouquinho de física envolvendo essa parte da minha competência 3, tá? Então, eu quero comentar algumas coisas sobre calor, quantidade de calor. Já que eu estou avaliando o impacto ambiental, um dos impactos que eu posso avaliar realmente é o impacto associado a mudanças de temperatura. É uma coisa relevante para nós. E o calor sensível acaba, de alguma forma, relacionada a essa parte específica de impactos. Então, quando eu tenho lá que avaliar qualquer coisa sobre o calor sensível, o que eu preciso saber sobre esse calor? Eu pego e forneço energia na forma de calor para um corpo. Esse corpo, ele vai absorver essa energia e ele vai usar essa energia para alguma coisa. Um dos efeitos possíveis que pode acontecer quando o corpo recebe energia na forma de calor é ele aumentar a temperatura dele. Esse não é o único efeito, é um dos efeitos. Porque, dependendo da situação, o meu corpo, ao receber energia na forma de calor, ele também pode mudar o estado físico dele. Só que ele tem que estar em umas temperaturas bem específicas para isso acontecer. Como, por exemplo, se eu estiver falando de água, eu posso, ao fornecer energia na forma de calor, ver uma mudança de estado físico se eu tiver a água a 0 graus Celsius ou se eu tiver água a 100 graus Celsius, é nível do mar. Nessa situação, quando a água está a 0 graus Celsius, eu posso ver uma mudança entre sólido e líquido, dependendo se essa água ela vai ganhar ou vai perder energia, mas eu também posso ver uma mudança entre líquido e gasoso, se essa água ganhar ou perder energia de novo, ao nível do mar. Em qualquer outra faixa de temperatura, fora dessas temperaturas 0 e 100 no nível do mar, eu vou ver, ao receber calor por uma substância, ela mudando a temperatura. Então, sempre a substância, ao receber energia na forma de calor, vai aumentar a temperatura fora dessas temperaturas que ocorre a mudança de estado físico. Eu consigo calcular essa quantidade de calor. Como é que eu calculo isso? Massa da minha substância, calor específico que eu tenho associado com a substância e variação de temperatura. Nota que essa quantidade que eu preciso fornecer para a minha substância está associado com esses 3 pontos. Quanto eu quero esquentar, a variação de temperatura, o que eu quero esquentar, a substância que eu quero esquentar, e também ali qual é a quantidade de coisa que eu quero esquentar. Nota que se eu pego e coloco água para esquentar na chama de um fogão, eu vou precisar deixar muito mais tempo a chama do fogão ligada, fornecendo mais energia, se eu tiver uma quantidade grande de água e se eu quiser que a temperatura varie muito. Agora, se eu for comparar dois materiais diferentes, existem materiais que esquentam mais rápido, existem materiais que esquentam mais devagar. É por isso que uma interpretação que eu posso dar para esse calor específico está associado com esse intervalo de tempo. Quanto maior for o calor específico, mais tempo vai levar para eu conseguir mudar a temperatura de um corpo. Mas eu também posso associar com o calor. Quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor que eu preciso para que um corpo mude de temperatura. Isso é a relação que eu consigo fazer. Se eu faço uma relação para o tempo, eu posso representar isso daqui no formato de uma potência. A potência é a rapidez com que eu consigo transmitir, passar calor para um corpo. Eu posso representar a potência de outras formas, mas um jeito de fazer é esse, é tentar relacionar isso com o quão rápido o calor é transmitido para o meu corpo. Então, sempre ao falar de calor, e se eu estou falando de uma mudança de temperatura, eu vou ter que calcular uma quantidade de calor específico. E isso, para nós, é bem relevante. Então, pega um exemplo que a gente tem de um impacto ambiental associado com uma mudança de temperatura. O que a gente tem lá na nossa questão
do ano de 22, tá? 2022, da edição digital, que é uma questão de nível fácil, não é uma questão difícil essa daqui. Tá? O que eu tenho lá no comando da questão? Lá embaixo, ele nos pede para a razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada é mais próxima de... Tá, eu quero uma relação entre variação de temperatura. Então, isso tem que estar associado com quantidade de calor. Mesmo que eu não leia todo o texto base, eu sei que é quantidade de calor porque eu tenho uma tabela que chama mais atenção na hora de ler, que nessa tabela tem calor específico. Então, eu vou ter que fazer um cálculo de quantidade de calor. O que ele te diz lá na parte do início do texto? A variação de incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação da temperatura ao longo de um dia, denominada de amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparações com regiões que mantêm as suas características naturais, com a presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água, ou seja, preciso de menos energia, muda mais de temperatura o concreto. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental, aí encaixa a nossa habilidade 12, tá? Do impacto ambiental que a presença do concreto proporciona às áreas urbanas, consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume. Então, olha só, eu quero pegar essa área concretada e eu vou substituir por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção de radiação solar nas duas situações. Desprezando o efeito de evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. Eu tenho valor de densidade, eu tenho valor de calor específico, tanto para a água quanto para o concreto. Nota que eu vou jogar energia na forma de radiação solar, eu vou jogar a luz do sol em cima desses dois objetos, da parte que está concretada, da parte que está alagada. Eles vão absorver essa energia. Então, eu vou ter a mesma quantidade de calor recebida pela área alagada, pela área concretada. O que? A quantidade de calor é exatamente igual. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Escrever o cálculo para as quantidades de calor de cada uma delas, igualando elas, já que ambos vão absorver tudo que chegar. Então, eu escrevo lá para a parte concretada, que eu vou usar o Czinho ali para representar. Massa da parte concretada, calor específico da parte concretada, variação de temperatura da parte concretada. Iguala com o calor da parte alagada. Massa da parte alagada, vou usar o A, o Czinho da parte alagada e a variação de temperatura da parte alagada. Nota aqui que eu vou pegar e eu não tenho a massa, então eu vou substituir a massa pelo produto, densidade vezes volume, uma relação com a densidade. Então, no lugar de massa da área concretada, eu vou substituir por densidade do concreto vezes o volume. Na parte da massa da área alagada, densidade da água vezes o volume. Só que o volume é igual, o volume é o mesmo, e ele me disse isso. Se é o mesmo volume dos dois lados da igualdade, eu posso tirar fora. Então, o que vai me sobrar aqui? Joga fora o volume que é igual. Eu vou escrever a razão entre essas minhas variações de temperatura, do jeito que ele me pediu. Concretada e alagada. Concretada em cima, alagada embaixo. Então, eu vou pegar essa variação de temperatura da parte alagada e passar dividindo, e eu vou pegar a parte que eu tenho da densidade do concreto e a parte do calor específico do concreto e vou passar para o outro lado, dividindo também. Então, vai ficar como eu tenho ali na direita. Variação de temperatura da área concretada sobre a variação de temperatura da água como sendo igual a parte da densidade da água vezes o calor específico da água sobre densidade do concreto vezes a parte do calor específico do concreto. Pelos dados da tabela, 1.000 vezes 4,2 dividido por 2.500 vezes os meus 0,8. Dá para simplificar aqui, né? Nota que eu posso pegar e cortar o 0,8 com a parte do 0 do 2.500 e o 0 do 1.000 com a parte do meu ali, o 4,2, a vírgula que eu tenho. Ainda dá para tirar fora mais um zero e o que me sobra?
10 vezes 42, que eu podia escrever como 420, e na parte de baixo, 25 vezes 8, que dá a mesma coisa que 200, né? Ou, se eu não tivesse cortado o zero, eu ia ter 4.200 sobre os meus 2.000. Faz a divisão disso daqui. Dá para cortar mais um zero, né? Então, eu vou ter 42 divididos por 20. Se a gente fizer a divisão, isso vai dar 2,1. Então, a nossa resposta para essa parte é o que tem na letra B. Nota que aqui o impacto ambiental está relacionado com uma mudança de temperatura. Então, eu posso associar o impacto ambiental também com o impacto térmico, com uma poluição térmica. Quer dizer, eu tenho uma mudança de temperatura que torna menos agradável para quem passa, para quem fica naquela região, causa uma sensação desagradável, e isso pode ser associado com o impacto, que eu vou avaliar na habilidade 12. Então, não precisa ser um impacto necessariamente de um produto que vai poluir. Eu posso fazer impactos diferentes aqui, em relacionando isso com outras áreas que não seja só o que a biologia vai trabalhar. Apesar de que impactos associados ao ambiente na biologia são muito mais comuns. Tá? Então, isso é o que a gente tem dessa nossa habilidade 12. E, na verdade, isso acaba encerrando tudo que a gente tem para concluir a parte de uma revisão na competência 3, com todas essas 5 habilidades, desde a 8 até a 12. Certo? Então, com isso, para quem nos vê no futuro, a gente se despede, não é? Matheus, por favor, Isso comentar aí, alguma galera. coisinha aí? Dá um tchau? Isso aí, né? Eu acho que o pessoal do futuro aí, né? Nos vemos, qualquer coisa nos perguntem aí. Estamos na nossa reta final, né? Então, até mais. Muito obrigado. É isso. Feito. Valeu, povo!